Vamos começar falando sobre os frutos. Entendemos que o resultado do cafeiro é um fruto, e os frutos de café passam por várias etapas até atingirem a maturação correta no cafeiro. Estes aqui são frutos verdes antes de ficarem maduros. Dependendo da sua variedade, os frutos maduros podem ser tanto na cor vermelho como também amarelos. São chamados cafés cerejas quando estão na plenitude. As cores das cascas dependem da variedade do café e, usualmente, as variedades amarelas são mais precoces no amadurecimento, a exemplo da variedade Bourbon, bem mais precoce do que os demais. Uma informação importante é que os cafés plenamente maduros têm o pedúnculo, aquele pezinho do grão, também maduro. Quando está um pouco verde, isso tem um grande resultado e uma influência ao resultado final desse grão. Ele não está plenamente pronto ainda. Quando o café cereja atingir a maturação ideal, e você pode fazer monitoramento e acompanhar cada parte da sua fazenda, para ver o momento correto da colheita. Entendemos que não conseguimos fazer colheita zero de verde no início, mas para o café especial é fundamental que possamos ter um mínimo ou zero de verdes para que possamos atingir o máximo de potencial de qualidade. E no Brasil, nós temos colheita que vai desde maio a setembro. Todos esses fatores influenciam no momento de você decidir a colheita. Como outras regiões são muito mais tardes o início desse processo. Por exemplo, os cafeiros localizados em zonas mais baixas amadurecem mais cedo e os de maior altitude têm a maturação mais tardia, como a Serra do Caparaó, bem mais tardia, montanhas do Espírito Santo, às vezes com colheita em outubro, novembro, e a Chapada Diamantina, invariavelmente, na sua zona mais alta, também tem a sua colheita bem mais tarde. Para os cafés especiais de altíssima qualidade, precisamos colher os frutos plenamente maduros. Esse é o nosso grande objetivo durante a colheita. Atenção, uma recomendação nesse ponto de colheita é não misturar os grãos colhidos do cafeeiro, completamente sadio, com os grãos de café que estão no chão. O café que está no chão já tem um certo nível de comprometimento. Mesmo com aparência boa, bom aspecto, deve ser separado durante os processos até o final, não devem ser misturados. Em muitos desses casos, acabam sendo colhidos grãos ainda verdes e não 100% maduros. Grãos colhidos ainda não maduros são inimigos da qualidade, pois o resultado da bebida na xícara a destringem, tem uma aspereza, não são doces, que é um aspecto fundamental para os cafés de alta qualidade especiais. Sem doçura e sem transparência, a bebida se torna normal. Uma ótima dica para essa etapa é fazer uma separação manual, catando os grãos verdes durante o processo, tanto no terreiro suspenso como no terreiro normal. Você vai e colhe esses grãos, retira esses grãos que têm essa influência negativa sobre a qualidade. Ou alguns já têm até umas máquinas eletrônicas, que são mais complexas, para separação desses grãos verdes ainda em cerejas, mas não tão usual. Sempre recomendo fazer essa separação no pós-colheita. Isso também poderá ser feito durante todas as fases de secagem. Assim você separa os grãos verdes dos que já estão 100% maduros. Além disso, é fundamental colocar a colheita em recipientes apropriados para evitar a fermentação indesejada ainda no campo. Esse café pode esquentar, por exemplo, se estiver por longo tempo em sacas plásticas. O ideal, se tiver em sacas plásticas, que seja transportado rapidamente, ou em caixas onde a ventilação não permite que esse café acelere o processo de fermentação. Todavia, sempre com transporte rápido até o local de processamento. Seguindo por mais uma etapa, chegamos na hora do transporte da colheita para o processamento do café, que poderá ser por via seca ou via úmida. Você deve transportar o café o mais breve possível para processamento. Recomendamos que isso seja feito num período em até 6 horas pós-colheita e imediatamente processado. Algumas experiências foram realizadas permitindo que os cafés repousassem uma noite antes do processamento, ainda em cereja. Tivemos bons resultados, mas temos um risco muito grande de fermentação indesejável, que o mesmo poderá ocorrer. E deve ser cuidadosamente avaliado esse processo. Esse procedimento depende muito de fatores
como a localização da propriedade, as condições de como os cafés ficaram armazenados de um dia para o outro e a temperatura do local.